Noite, tudo bem? Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que tem como ideal, único ideal, levar a nossa geração a uma experiência real com Deus. Nós queremos cumprimentar a todos vocês que estão no nosso auditório nessa noite para acompanhar a programação, e nós também queremos cumprimentar você que está aí acompanhando pela internet. Muito bem-vindo, que você possa aproveitar ao máximo a programação de hoje. E você também pode estar acompanhando a nossa programação pelas mídias, pelas redes sociais, e você também pode estar baixando o aplicativo, nosso aplicativo Nova Semente, pelo seu Store, e lá você vai estar acompanhando tudo que está acontecendo aqui na Nova Semente. Ou então você pode fazer como o público que está aqui hoje, vindo no nosso auditório Nova Semente, que fica na Rua Cubatão, número 77, no bairro do Paraíso, pertinho aqui da Avenida Paulista, no metrô Brigadeiro, entre o metrô Brigadeiro e metrô Paraíso. Tá ok? Bem, a nossa central de informações, ela está logo ali fora, e se você tem, no hall de entrada, se você tem alguma dúvida, se você quer saber de alguma coisa, enfim, alguma informação sobre a Nova Semente e os projetos e programações, você pode estar indo ali para se informar em relação também ao Instituto e tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos voluntários que estão treinados para te informar, te atender, e deixar você assim bem informado de tudo aquilo que nós estamos fazendo, tá ok? Dá uma passadinha lá na saída e fica mais bem informado, tá ok? Bem, a Nova Semente também tem um espaço reservado para você que quer saber um pouco mais sobre o nosso estilo de pensar, como nós entendemos esse mundo em que nós vivemos, enfim, a razão de nós existirmos, da nossa comunidade, enfim. E para tudo isso você pode estar vindo aqui às 16h30, tá bom? Todos os sábados, no programa Começos, tá bom? O programa Começos, ele é feito exatamente para que você possa conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, a forma como nós pensamos e entendemos, enfim. Você pode estar acompanhando aí todos os sábados, então, às 16h30, tá ok? Nós também temos um projeto que é Quanto Mais Gente, Mais Quente. Esse é o mote da nossa campanha do agasalho desse ano de 2019. Com solidariedade e amor, é possível nós transformarmos o frio em calor. É isso mesmo. Você pode participar, trazendo até hoje, na verdade, né, até o dia 28 de junho, que é hoje, dia 29, perdão. Você pode estar trazendo agasalhos, roupas, enfim, em bom estado, para que nós possamos atender a comunidade da fábrica, que fica em Carapicuíba, tá bom? Que é a comunidade que nós estaremos colaborando. Ou então você também pode fazer a sua doação de R$60 através da nossa conta bancária do Instituto Nova Semente. Se você quer mais informações, como você pode estar ajudando nessa campanha, logo à saída, os voluntários eles estarão apostos ali para tirar todas as suas dúvidas, ou na loja Sementes, na saída ali, logo à sua direita, tá ok? Bom, hoje o pastor Andrei, ele traz o quarto e último capítulo da série Existe Amor em São Paulo. Nas palavras do cantor crioulo, São Paulo é um buquê. Bom, e buquês são flores mortas, num lindo arranjo, não é verdade? Como desenvolver nossa dimensão espiritual nessa toada urbana? A espiritualidade na cidade é o tema central das conversas que nós estamos tendo ao longo das 3 últimas semanas, e hoje, no quarto e último episódio, ele estará trazendo para nós dessa série. Quais as respostas que o Evangelho pode oferecer para as dores da cidade? Como encontrar Jesus na cidade? Nós descobriremos que apenas nesse encontro é possível perceber que ainda existe amor em São Paulo. E agora, eu convido você para silenciar o seu celular, mas você pode continuar conectado com a gente, tá ok? De que forma? Através do nosso Wi-Fi, você pode estar logando, tá bom? Em NS Conecta, está aparecendo aí para vocês, vai estar aparecendo para vocês aí, e a senha é muito fácil, Nova Semente, tá bom? Assim você pode estar falando para os seus amigos e dizendo para eles onde você está sobre essa programação, compartilhando sobre a Nova Semente e a nossa programação. Nova Semente, uma experiência real com Deus. Boa noite.
Boa noite. Romanos 7, 18 até o 20 diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Parece que vai ser assim. Outra vez descubro seu novo amor. Vai, esquece mesmo que eu te dei. E o que abraçamos nem deixe durar. Pelo menos agora eu sei que não vou confiar nunca mais em você, em mim. Eu sou minha maior
pro que já passou. Não volta mais. Tanto tempo esperei pra ser quem sou, sem medo de errar e prosseguir. Tanto tempo perdi olhando pra trás pro que já passou. Não, não volta mais. Só me falta ver que entre o ontem e o amanhã existe o hoje pra viver. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque nos manteve a vida por mais um dia e nos trouxe aqui nessa noite para termos mais uma vez um encontro contigo. É o que nós agradecemos nesse momento, por Jesus. Amém. Você é mais uma vez bem-vindo à Nova Semente. Como você sabe, a Nova Semente é um espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe para semana após semana promover um encontro, uma experiência real com Deus. Nós estamos hoje encerrando juntos uma série de 4 noites com o tema Existe Amor em SP. Hoje a gente encerra a nossa conversa sobre espiritualidade na cidade. A gente conversou ao longo desses 4 sábados sobre os desafios que a vida urbana impõe à vida espiritual, ao desenvolvimento espiritual do homem. E hoje a gente vai refletir sobre a mais doce esperança que para muitos de nós não passa de uma utopia. Em uma época tão distópica, parece ingênuo sonhar com um lugar ideal. A gente está acostumado com os desajustes da cidade, da metrópole, e esses desajustes do cotidiano, eles costumam abafar as mais sublimes utopias. Um lugar onde as pessoas possam se aceitar, um lugar para fugir, para mochilar, para amar. Já pensou? Todos nós sonhamos com um lugar assim. Um lugar de encontro, um lugar para eternizar, um lugar onde não exista relógio. Já pensou? Um lugar que não existam câmeras, um lugar que não exista vigilância, um lugar que não existam prisões, um lugar onde não há perigo, onde seja o reino da confiança, um lugar, quem sabe, onde a gente se livre de nós mesmos,
onde a gente viva para o outro, um lugar onde a gente não precise de filtros no Instagram, um lugar que a gente pode ser quem é e ser quem somos nos satisfaz. A gente sonha com lugares assim. Lugar onde a tecnologia não nos escravize, um lugar onde o telefone nunca toca com lugares ruins ou com notícias ruins, um lugar onde a paz, a justiça e a alegria reinem. Consegue sonhar com esse lugar? Lá onde os muros não existem para barrar, para impedir, para dividir, eles existem apenas, quem sabe, como telas para lindos grafites. Lá nós podemos ser adultos, mas a gente também pode se infantilizar, sem que isso seja considerado fragilidade emocional. Lá é como na casa dos nossos pais. Nós somos heróis, reis, princesas, guerreiros ou guerreiras, bobos. A gente é quem a gente quiser ser. Quando eu penso nesse lugar utópico, por amar tanto São Paulo, eu confesso que eu não queria mudar para esse lugar que eu estou falando, não. Eu queria mesmo era que São Paulo fosse esse lugar. Como que se ao conhecer esse lugar, eu passasse a desejar que o lugar que eu estou fosse transformado nesse paraíso. Eu penso que esse desejo foi colocado no nosso coração, em todos nós, pelo nosso Criador. A gente anseia por um jardim, sem deixar de amar a cidade. A utopia cantada por Marisa Monte no Vilarejo parece que encanta a gente, especialmente a gente, moradores das grandes cidades. Será que esse cenário cantado é possível mesmo? Será que existe um lugar como esse? Por que a gente sonha tanto com lugares assim? Por que será que a gente anseia por lugares assim? Por que será que a cidade parece se contrastar tanto com as cenas do vilarejo? A gênese da narrativa judaico-cristã, ela apresenta na Bíblia uma cidade que Deus não criou. Deus cria um jardim e a primeira cidade que é apresentada na Bíblia não foi criada por Deus. A gente sabe que Deus criou um jardim. Se você for a Gênesis 2, versículo 15, vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus não criou uma cidade, Deus criou um jardim. Esse jardim foi feito exclusivamente por obras da mão de Deus, das mãos de Deus. O homem não contribui na formação desse jardim. Já a primeira cidade que vai aparecer na narrativa mais adiante é diferente do jardim. Ela não é obra das mãos de Deus, ela é obra das mãos do homem. Aparece ainda no capítulo 4 de Gênesis, no verso 17, diz assim: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, que era o nome do seu filho. Percebe? Deus cria o jardim é perfeito, é ideia de Deus. A cidade não é ideia de Deus. Quem cria a cidade é o homem, segundo a narrativa judaico-cristã. Alguns pensadores que estudam esse texto gostam de pensar na cidade como um contraponto ao jardim. É como se o homem tivesse criado algo para combater o jardim, ou para ser um contraponto ao jardim. Quando o homem é criado, o jardim já estava pronto, obra exclusiva das mãos de Deus, como eu disse. O homem não dá nenhuma contribuição na construção do jardim. O jardim também é um cenário da relação mais íntima que o homem já teve com Deus. O texto sagrado diz que ao cair da tarde, todos os dias, o próprio Deus andava com o homem e tinha um relacionamento íntimo, pessoal com o homem. O homem e Deus faziam a cogestão do jardim. Contudo, quando o homem rompe essa relação com Deus e ele passa a ser dominado pelo pecado, Deus então os coloca para fora do jardim. E a narrativa judaico-cristã vai dizer que, da gênese humana, vai dizer que Deus expulsou o homem do jardim. Se a gente voltar ao capítulo 3 de Gênesis, verso 23 e 24, vai dizer assim: o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Não só Deus expulsa o homem do jardim, como ele coloca anjos para impedir a possibilidade de o homem voltar ao jardim. A impressão que a gente tem é que Caim nunca lidou muito bem com essa história. Ele sabia o que tinha acontecido com os seus pais, mas ele nunca foi muito resolvido com essa história. Caim era alguém tomado por muitas questões, e aquele ato de desobediência a Deus, seguido do assassinato do seu irmão Abel, fez com que Caim quisesse mostrar para Deus a sua capacidade de administrar melhor do que a de Deus. Ele disse assim: eu vou administrar algo melhor do que Deus. Se Deus me expulsou do jardim, eu vou criar algo melhor que o jardim. A Bíblia vai nos dizer que Caim tenta com isso viver sem a presença de Deus. Em Gênesis 4, verso 16 diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Percebe a introdução desse verso? Retirou-se Caim da presença do Senhor. Ele disse assim: agora eu quero construir algo onde Deus não se faz presente. Ao construir a cidade, Caim não apenas assume para si a autonomia de administração da vida, como ele retribui aquilo que ele culpara a Deus de ter feito. Se o jardim era o lugar em que os seus pais foram expulsos por Deus, a cidade então seria o lugar onde Deus seria expulso pelo homem. Isso que está na mente de Caim. Se Deus me expulsou do jardim, agora eu vou construir um lugar onde ele vai ser expulso. Aqui o homem começa a tentar pensar a vida sem considerar Deus. Se no jardim Deus não consulta o homem sobre as decisões para a sua construção, as cidades representam aquilo tudo que o homem pode fazer com as suas próprias mãos sem consultar Deus. Aqui mandamos nós. A cidade é uma tentativa humana de criar um jardim. Deus nos expulsou do seu jardim, então faremos o nosso próprio jardim, onde ele não é bem-vindo. Daí por diante o homem passa a construir cidades e busca viver nelas longe da presença de Deus. Muitas vezes criando os seus próprios deuses, que acalmavam suas incertezas, suas inseguranças, que aplacavam as suas crises de sentido, por estarem longe do Criador. Acontece que a vida longe do Criador da vida é uma vida residual, não é uma vida real. Todas as vezes que eu e você tentamos viver como que se Deus não existisse, nós não temos vida, nós temos uma vida residual, mas não uma vida real. É como aquele exemplo do ventilador. O ventilador ele funciona conectado a uma fonte de energia. Quando a gente liga o ventilador na tomada, ele gira. Mas se você, enquanto ele está girando, você tirar, desplugar a tomada, desconectado da fonte de energia, o ventilador ainda gira. A gente chama aquilo de energia residual. O ventilador gira como se estivesse vivo, mas ele não vai durar muito tempo, porque ele não tem vida. Ele parece que está vivo, mas não vai demorar muito. Se se mantiver desconectado da fonte, ele vai parar. A vida sem Deus é a mesma coisa. Todas as vezes que a gente tenta viver sem o doador da vida, a vida que vivemos é uma vida residual. Há quem ache que pode levar uma vida boa sem Deus. Há quem ache que pode viver bem sem Deus. E tem gente que acha que está vivendo bem sem Deus. Mas isso não passa de uma vida residual. Sem a fonte do doador da vida, a vida não pode ser real. Quando a gente pensa na cidade, a gente pensa na cidade como um contraponto para o jardim. A vida fora do jardim parece ser uma vida fora de lugar. Desde que a gente saiu do jardim, a gente nunca se encaixou muito bem. A Bíblia vai dizer que Caim cria a primeira cidade, Enoque, mas ela vai narrar outras grandes cidades. Ela conta da construção de Babel. Babel era uma tentativa do homem chegar à porta do céu, mas sem ser Deus, e sem que Deus pudesse habitar ali. O homem habitou Nínive, o homem habitou Babilônia, o homem habitou grandes cidades no Oriente Antigo, e todas elas sem a presença de Deus. A vida
fora do jardim parece ser uma vida provisória. A vida fora do jardim parece ser uma vida estranha, transitória. Desde que a gente saiu do jardim, a gente não encontrou mais plenamente o sentido da existência. Afinal, o jardim comunicava ao homem a eternidade. Fora do jardim, tudo ao redor se mostrava finito, não perene, transitório, provisório. Quando o homem sai do jardim, ele percebe que as coisas entram num ciclo diferente. As folhas começam a cair, os animais começam a morrer. Talvez a cidade fosse uma tentativa de encontrar novamente um lugar como o jardim, onde pudéssemos nos estabelecer e tentar esquecer a finitude ou a transitoriedade da vida. Ao se estabelecer no lugar, o homem passa a se imaginar novamente potente, de vida perene. Mas isso não passa de uma imaginação. Chegamos então às cidades e à vida moderna, onde cada vez mais sentimos o efeito da não perenidade. A vida nas grandes cidades é uma vida muito transitória. E é de Mark Algui que eu empresto esse pensamento do seu livro Não Lugares, uma introdução a uma antropologia da supermodernidade. E ele apresenta um conceito, Mark Algui, que ele chama de não lugares. E se você se debruçar sobre a obra do Mark Algui, você vai ver que a sua mente vai ficar bastante bagunçada, porque é bastante complexo. E Mark Algui, na sua obra, ele vai definir o que é lugar e o que é não lugar. E ele define assim: se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, para Mark Algui, esses são os 3 elementos que definem um lugar. O lugar é algo que nos gera identidade, é algo que nos define como relacionais e que é preservador de história. Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não lugar. A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é produtora de não lugares. Na visão de Mark Algui, o tempo que vivemos é um tempo que produz mais não lugares do que lugares. Um lugar ele é identitário, visto que nascer é nascer em um lugar. Eu tenho certeza aqui que todos vocês sabem onde nasceram. E vocês sabem onde nasceram porque vocês nasceram em um lugar. E esse lugar define a origem de vocês. Eu sou paulistano nasci na Liberdade, no Hospital Adventista, ali perto da Rocha Pombo, na Rocha Pombo. Um lugar. Eu sou de São Paulo. Esse é o meu lugar. O lugar designa uma residência. O lugar de nascimento é constitutivo de identidade individual. Mark Algui vai dizer que lá na África, a criança nascida por acidente fora da aldeia, ela costuma receber um lugar, ou melhor, ela costuma receber um nome particular emprestado de algum elemento da natureza ou da paisagem que a viu nascer. Se ela nasceu fora da aldeia, ela nasceu fora de lugar. Mas para que ela possa ter identidade, ela recebe o nome de alguma coisa na paisagem ou na natureza que a viu nascer. O lugar confere identidade. Além disso, o lugar ele também é relacional. Lugares se definem a partir da coexistência. A vida surge em um lugar compartilhado. Quando você nasce num lugar, precisa ter pelo menos 2 pessoas, a mãe e o filho. A gente já nasce em um lugar e o lugar se define por ele ser coexistente, pela coexistência. Por fim, o lugar ele também precisa ser necessariamente histórico, visto que aqueles que vivem naquele lugar podem ali reconhecer marcos que não respeita a história como ciência, mas a história como vida. Eu tenho certeza que você tem lugares na sua memória que contam a sua história. E eu tenho certeza que não tem como você contar a sua história sem mencionar lugares que você já viveu. Percebe? Como os lugares conferem para nós marcos históricos. E aqui eu quero trazer à mente aqueles lugares da infância. A casa da mamãe, a casa do papai, a casa da vovó nas férias. Percebe que aqueles lugares são marcos históricos da nossa vida.
Os lugares são aqueles capazes de nos gravar um banco de memórias sensoriais, tradições, narrativas que nos definem. Quando a gente encontra a família, sempre tem aquelas histórias, os primos, os irmãos, os tios, e aquelas histórias que remetem aos lugares vividos. O lugar, ele é identitário, ele é relacional e ele é histórico. Já o não lugar, ele se caracteriza por tudo aquilo que é transitório, não perene, provisório, tudo aquilo que não é histórico, relacional ou identitário. E o que vemos é que a sociedade contemporânea tem cada vez mais adotado uma forma de vida transitória, incapaz de conferir identidade. Mark Oggi vai dar alguns exemplos para a gente sobre o que é não lugares, na sua obra Não Lugares, na página 74, ele vai dizer assim: um mundo onde se nasce numa clínica e se morre em um hospital, percebe? Lugares transitórios, ninguém vive na clínica nem no hospital. A gente já nasce em não lugares. Um mundo onde se nasce numa clínica e se morre em um hospital, onde se multiplicam em modalidades luxuosas e desumanas os pontos de trânsito e as ocupações provisórias, as cadeias de hotéis, os terrenos invadidos, os clubes de férias, os acampamentos de refugiados, as favelas destinadas aos desempregados ou a perenidade que apodrece. Um mundo assim, prometido à individualidade solitária, à passagem, ao provisório, ao efêmero, as vias aéreas, ferroviárias, rodoviárias e os domicílios móveis considerados meio de transportes, como aviões, trens, ônibus, os aeroportos, as estações, tudo isso são exemplos de não lugares. Percebe como a gente tem vivido nas grandes cidades, cada vez mais em não lugares? Quando você está no trânsito no carro, o carro não é um lugar, o carro é um não lugar, porque é um lugar transitório, onde você está ali de passagem. As salas VIPs dos aeroportos, os aviões. Eu, antes de voltar para o curso teológico, eu estava no mercado, e eu contei isso, acho que no último encontro nosso. Eu trabalhava eu era Key Accounting Senior de uma empresa de tecnologia, e eu atendia uma carteira do segmento do varejo, eu atendia os grandes players do varejo no Brasil. Eu tinha que viajar o Brasil inteiro. E quem trabalha viajando sabe como é que é complicado isso, com família em casa, você fica longe dos filhos. E eu emendava viagens, ia para o Nordeste, aí emendava viagem com o Sul, e com o Rio de Janeiro, e Porto Alegre, e às vezes eu estava em Fortaleza e tinha que pegar um avião e ir para Porto Alegre, e eu sempre fiquei em redes de hotel. E nessas redes de hotéis, que são não lugares, são lugares transitórios, são lugares que não nos oferecem identidade, facilmente você se confunde onde você está. E se você fica, por exemplo, num Ibis, que é um hotel para negócios assim simples, mas ele é igual em todos os lugares, você um belo dia acorda, quem nunca, eu já fiz isso, acorda e você acorda dentro daquele lugar, e aquele lugar é igual em todos os lugares que você está. E você acorda e às vezes você não sabe onde você está. Porque ontem você estava em Porto Alegre, hoje em Fortaleza, amanhã você está em João Pessoa, mas em todos os lugares você está no mesmo lugar. Você acorda, aquele quarto é igual, e eu só ia descobrir que eu estava em Fortaleza quando tinha tapioca no café da manhã. Eu falei, aqui é Fortaleza. E era boa. Percebe como a nossa vida funciona nos não lugares? A nossa vida cada vez é menos perene, cada vez mais transitória. A vida em não lugares nos faz indigentes, nos individualiza e nos rouba as referências. É por isso que a gente anseia por um lugar, porque vivemos em não lugares. É por isso que o nosso coração clama por um lugar. É por isso que nós sonhamos com um vilarejo. É por isso que quando ouvimos Marisa Monte na voz de Nayeli, a gente fica imaginando como seria aquele lugar, porque a gente não vive mais em lugares, a gente vive em não lugares. Eu penso que foi Deus quem tenha colocado esse anseio por um lugar utópico assim no nosso coração. Vivemos na cidade que construímos, mas ansiando o jardim que Deus construiu. A mais bela promessa e a mais doce esperança de um cristão é por um lugar que nos identifica, nos aproxima e nos traz à memória coisas nunca vividas, mas presentes no nosso ser de maneira muito estranha. E é por isso que a gente anseia o que não conheceu e o que não viveu, porque nós nunca vivemos um vilarejo, mas a gente anseia com aquilo que nunca vivemos. Jesus foi quem fez essa promessa para a gente. No Evangelho de João, nós temos um dos mais lindos
trechos das Escrituras, no capítulo 14, verso 1 a 3, Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, fique calmo, fique tranquilo, não fique ansioso, não fique preocupado, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a mais linda promessa das Escrituras. Jesus disse: eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar. A vida aqui é transitória, a vida aqui é passageira. Eu estou indo preparar para vocês um lugar, e é esse lugar que a gente anseia sem saber. Vivemos aqui ansiosos por esse lugar, um lugar que está sendo preparado para nós, um lugar que nos definirá como quem realmente somos, um lugar que pulsa no nosso coração, mesmo sem a gente conhecer. Mas a gente é capaz de compor belas canções sobre esse lugar, sem saber que esse lugar, como será esse lugar, se esse lugar existe ou não. Mas o nosso coração tem uma profunda certeza de que esse lugar existe. Um lugar que inspira músicas como Vilarejo, mesmo sem saber onde ele está. Mas alguma coisa dentro de nós garante para a gente que ele existe. E eu espero por esse lugar. A minha vida aqui é transitória e não lugares, porque eu espero por esse lugar. Foi essa esperança que motivou C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, a produzir uma das teorias mais conhecidas no seu Cristianismo Puro e Simples. E lá no seu Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis vai dizer assim: foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes nesse aqui. A maior parte das pessoas, se tivesse aprendido a examinar profundamente seus corações, saberia que querem com veemência algo que não pode ser alcançado nesse mundo. Se a gente fosse sincero com a gente mesmo, a gente admitiria que o nosso coração anseia por coisas que esse mundo não é capaz de nos oferecer. E se ansiamos por algo que esse mundo não é capaz de nos oferecer, então é porque a gente precisa de outro mundo. Diante do nosso desejo por algo que não conhecemos, diante da nossa ânsia por algo que as cidades que construímos não podem nos oferecer, diante da vontade de viver no vilarejo, diante da vontade de voltar para o jardim, esse anseio surge em cada um de nós, e a gente acaba colocando nas coisas que essa vida pode nos oferecer. Então nos apaixonamos e pensamos que então finalmente a gente encontrou aquilo que nos ofereceria satisfação plena. Ansiosos na falta, na carência, no anseio, a gente se apaixona por alguém e fala assim: pronto, agora sim, agora eu vou ser feliz. Aí a gente casa, e é para ser feliz quando casa. E aí a gente tem um casamento feliz. Olha só, não está ruim o casamento, está feliz, mas a gente continua com a carência, com a falta, com algo não preenchido. Então a gente fala assim: o problema é esse país aqui. Eu vou mudar desse, partiu o Canadá. Eu vou mudar desse país subdesenvolvido, eu vou para um país desenvolvido, eu vou para um lugar mais seguro para criar minhas crianças na rua com a janela aberta, igual o vilarejo, né? Lá as janelas ficam sempre abertas, lá é sempre primavera, lá no Canadá não, lá é sempre inverno mesmo, mas em outro lugar é sempre primavera acho que é aqui, né? Que é bom o verão, então é melhor ficar por aqui, Rio de Janeiro. Mas daí não tem segurança, e você fala: não, eu vou para um lugar seguro para criar minha família, um lugar que não falta pão na mesa, um lugar em que um lugar que eu sonho, um lugar que tem mais qualidade de vida. E a gente pensa que isso vai enfim preencher a angústia pela vida, e quando a gente chega lá, a gente percebe que ainda está faltando alguma coisa. Aí a gente fala assim: não, então eu vou focar na minha carreira, eu vou chegar lá. E aí a gente consegue se distrair por uns 30 anos aí com a carreira. E quando a gente chega lá, eu não cheguei lá ainda, mas eu sei que quando chega lá, a gente dá com a cara na parede e fala assim: ainda não estou com sentido na existência, ainda está faltando alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu e você ansiamos por algo que essa vida não pode nos oferecer.
Essa é a prova de que fomos feitos para outro lugar, não para esse. C.S. Lewis, ele propõe na sua obra 3 caminhos para resolver esse problema. O primeiro caminho ele chama do caminho do tolo, a via do tolo. E ele diz mais ou menos assim, ele põe a culpa, o tolo é aquele que põe a culpa nas próprias coisas. Então ele passa a vida toda conjecturando que se ele arranjasse uma mulher melhor, uma outra mulher, se ele fizesse uma viagem mais cara, ou seja lá o que for, ele conseguiria dessa vez capturar essa coisa misteriosa que a gente procura. A maior parte das pessoas, mesmo sendo bem-sucedidas, vivem entediadas, descontentes, passam a vida pulando de um relacionamento para outro, de um continente para o outro, de um passatempo para o outro, sempre na esperança que o último será então a coisa certa, e sempre se decepcionam. O segundo caminho proposto por Lewis é o caminho do desiludido. Ele diz que esse é um caminho melhor, a via do desiludido. O desiludido, pelo menos, ele é mais honesto consigo mesmo, sabe? Ele já entendeu o distópico. Ele fala, a vida não tem sentido mesmo, é melhor eu já ficar aqui na minha depressão, que eu já vivo melhor assim. Não vai dar tudo errado mesmo na minha vida. Ele conclui o desiludido, ele conclui que tudo não passava de conversa fiada. Essa história de que você podia chegar lá, que podia conquistar. Ele fala assim, isso aí não passa de conversa fiada. E em algum momento da vida ele decide que não tem mais força de vontade, e que na realidade ele toma assim para ele assim, ele fala assim, não tem arco-íris nenhum, e se tiver arco-íris não tem pote de ouro nenhum depois lá no final do arco-íris. É desiludido. Ele se acomoda, aprende a não esperar muito da vida. Essa sem dúvida é uma via melhor do que a primeira. Pelo menos torna o homem mais feliz e não faz dele um problema para a sociedade. É claro que as pessoas desiludidas são pessoas chatas, né? Ninguém gosta de se relacionar com gente assim. Mas pelo menos de uma maneira geral ele se protege das agressões da vida. Ele já desiludiu mesmo. Mas tem uma terceira via, que o C.S. Lewis vai dizer que é a via do cristão, o caminho do cristianismo. E ele vai definir assim o caminho do cristianismo, a via do cristão. No seu cristianismo puro e simples, ele diz assim: as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome? Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar? Existe água. Um homem sente o desejo sexual? Existe o sexo. Se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Percebe a lógica do C.S. Lewis? O homem só pode desejar o que é possível. E se ele deseja algo que não é possível nesse mundo, isso só pode significar uma coisa: nós não fomos feitos para esse mundo, porque temos um anseio por algo que não é possível. Ansiamos a eternidade, mas a eternidade não é possível nesse mundo, mas a gente anseia. Se a eternidade não fosse possível, a gente jamais ansiaria por ela. Mas nessa vida nada é perene e eterno. Então eu só posso concluir que eu não fui criado para essa vida. Tem que ter algo a mais do que isso. Tem que ter um lugar que foi prometido, e esse lugar tem que ser real, porque se ele não fosse real, eu não ansiava por ele. Se não fosse real, Marisa Monte não escrevia essa música. Se esse lugar não existisse, a gente não poderia jamais sonhar com ele. Percebe a conclusão de C.S. Lewis? Há um lugar que está sendo preparado para nós e que pode nos satisfazer plenamente. A nossa vida aqui é transitória, mesmo que nos fixemos nas cidades, pretendendo recriar o ambiente do jardim, isso sempre vai ser insuficiente. Fomos feitos para outro lugar. Isso ficou claro, por exemplo, na vida de Abraão, quando ele acata uma ordem de Deus. Abraão era um homem muito rico, e ele morava numa cidade. A cidade protegia Abraão, os seus negócios. A cidade era importante para suas transações comerciais. Por isso ele vivia numa cidade, seguro dentro da sua cidade. Um belo dia, ele ouve uma voz que ele atribui a Deus. E é assim, ele atribui a Deus. Ninguém garante que era Deus, mas ele atribui que era Deus. E aí quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 12, a gente vê o convite que Deus faz, o verso 1 e o verso 5 de Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai do teu lugar,
percebe? Sai do teu lugar, sai daquilo que lhe confere identidade. Eu quero te tornar um indigente. Eu quero que você abra mão de todo o seu banco de memórias de história. Eu quero que você abra mão das suas relações. Eu quero que você saia do lugar que te identifica. Porque eu não quero que você fique iludido pelos lugares, pelos pseudo-lugares que essa vida pode oferecer. Eu quero te mostrar que isso aqui é transitório. Sai da tua terra, olha só, sai da tua terra, da tua o quê? Da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arão. Abrão pegou tudo aquilo que ele tinha na cidade, constituído seus negócios, seus servos, seus funcionários, sua família, e falou assim: partiu para um lugar que eu não sei qual é. Eu fico imaginando ele contando isso para Sara, né? Mas como é que vai ser lá? Precisa levar travesseiro? Porque é assim que minha esposa falou quando a gente vai viajar. E vai estar frio, e precisa levar, mas tem travesseiro? E toalha de cama? E toalha de... Não sei, Sara, Deus não falou nada, Ele só falou para a gente sair. E onde que as crianças vão estudar? Não sei, a gente nem tem filho. Mas Ele prometeu que a gente vai ter filho. Mas... não sei. Quando o homem da mudança bate na tua porta, quando Deus quer mudar a sua vida, não dá tempo de você ficar fazendo pergunta desnecessária. A razão de Abraão abandonar sua cidade, o seu parentesco, suas origens, sua riqueza pessoal, era uma esperança. A esperança por algo maior. A esperança por um lugar que enfim poderia satisfazer os seus anseios. E isso fica claro lá em Hebreus. O autor de Hebreus é que vai nos dizer isso. Ele vai dizer assim no capítulo 11, verso 9 e 10. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Ou seja, ele estava habitando em não lugares. Abraão viveu uma vida toda em não lugares, em ambientes transitórios, não perenes. Sabe por quê? Que ele abriu mão da sua cidade natal, que lhe conferia identidade, do seu lugar, para viver em não lugares? Porque ele ansiava por um outro lugar. E olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a cidade que tem fundamentos, da qual o próprio Deus é o arquiteto e o edificador. Isso é incrível. Existe uma cidade que o próprio Deus é o arquiteto. Sabe o que é mais curioso nisso? Que Deus não criou a cidade. Quem criou a cidade foi o homem. Deus criou um jardim. E quando o homem foi expulso do jardim, o homem cria a cidade e expulsa Deus de lá. E sabe o que Deus faz? Deus fala assim: eu quero salvar o homem. E eu quero salvar o homem no lugar dele. E Deus adota a cidade como o seu lugar. A Bíblia passa a prometer não mais um jardim, mas uma cidade. A Bíblia passa a prometer e dizer que Deus construiu uma cidade para que nós morássemos. Ele construiu aquilo que nós conhecemos. O verdadeiro lugar. Abraão viveu em não lugares, ansiando aquele lugar que o próprio Deus é o arquiteto. Na tentativa de encontrar o homem e salvá-lo, Deus aceita a construção humana da cidade e Ele propõe ao homem uma cidade modelo. Abraão devia ser o fundador dessa cidade modelo, uma cidade onde Deus é o administrador. Na narrativa judaico-cristã, essa cidade era Jerusalém. Deus fala assim: já que vocês querem habitar em cidades e vocês me expulsaram da administração das cidades, então eu vou construir uma cidade onde eu vou ser o administrador dessa cidade. E vou mostrar como é que se vive e como é que se tem sentido na vida vivendo em uma cidade. E Deus passa a amar a cidade. Deus ama tanto a cidade que Ele é capaz de chorar por ela. Os evangelhos falam de pelo menos, não mais do que 3 ou 4 vezes que Jesus tenha chorado. Você lembra dos episódios em que Jesus chorou? Jesus chora na morte de Lázaro, Jesus chora no Getsêmani. E sabe qual que é a outra ocasião que Jesus chora? Quando Ele olha para a cidade de Jerusalém. E por amar tanto a cidade, Ele subiu lá no Terraço Itália e olhou assim São Paulo. E por amar São Paulo igual a gente ama assim, Ele olhou aquilo e vendo que aquilo ia ser destruído, aquilo comove Ele chora pela cidade, porque Deus ama as cidades.
Ele quer salvar as cidades. Lucas, capítulo 19, verso 41, vai dizer assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Vemos Jesus chorando não muitas vezes, mas uma delas foi por Jerusalém. Havia algo de especial em Jerusalém. E aqui eu empresto as palavras de um historiador cristão chamado Henry Daniel Hopes. E ele diz assim sobre Jerusalém: ela era a capital do país, a rainha incomparável, indiscutível da Terra Santa, o coração vivo do povo da aliança. Para os judeus, Jerusalém significava mais do que Paris para os franceses ou Londres para o povo da Grã-Bretanha. Os ecos ouvidos pelo católico quando profere a palavra Roma, as poderosas emoções por ela evocadas, tudo isso era sentido pelo judeu quando pronunciava as sílabas, tão frequentemente repetidas em suas orações diárias, do nome esplendoroso, tão sonoro quanto o toque da trombeta, mas tão suave como a gaita do pastor: Yerushalayim, Jerusalém. Quando a gente vai no Talmud, a gente pode ver essa outra expressão no Tratado de Sukkah 51, verso 6, diz assim: quem não viu Jerusalém, jamais viu uma cidade realmente bela. Esse era o amor que o judeu tinha por Jerusalém. Essa era a importância da cidade. Deus constrói uma cidade, obra humana, para ser o seu Deus nessa cidade. Ele fala assim: se você quer viver na cidade, mas você me expulsou, então para ser o seu Deus, eu vou construir uma cidade, para que na cidade eu possa ser o seu Deus. Ainda hoje, por ocasião da Páscoa dos judeus, a Pessá, que celebra a libertação da escravidão do Egito, é tradição judaica, ao final da festa, o patriarca, o pai, proferir a expressão Leshaná Rabá Yerushalayim. Não me remédio não, é hebraico. Leshaná Rabá Yerushalayim. Significa, sabe o quê? Ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. A origem dessa expressão, ano que vem, Jerusalém, ela é um pouco incerta. Alguns acham que essa expressão, ano que vem, Jerusalém, ela surgiu por volta do ano 135, quando Adriano era o imperador. Tinha tido a segunda revolta dos judeus contra Roma. E nessa segunda revolta dos judeus contra Roma, em 135, o judaísmo, que era em Roma uma religião lícita, uma religião lícita, porque Roma, quando dominava os lugares, ele tornava a religião daqueles lugares ilícita, porque só a religião de Roma era lícita. Mas quando ele chega em Jerusalém, quando Pompeu ele invade ali, um século antes de Jesus, quando ele invade a Palestina, ele chega em Jerusalém e ele descobre que aquele povo não aceitaria idolatria de jeito nenhum. Eles estavam dispostos a morrer todos do que adorar a César. Então eles falaram assim: todos os lugares têm que adorar a César, só Jerusalém que tem uma religião lícita, que é o judaísmo. E o judaísmo viveu com essa permissão de religião lícita por muito tempo, até a segunda revolta em 135. E quando há a segunda revolta em 135, Adriano tira todos os judeus da Palestina, de Jerusalém, da Judéia, expulsa eles de lá, e os romanos habitam ali, e a cidade deixa de se chamar Jerusalém para se chamar Araélia Capitolina, e dali em diante nunca mais os judeus habitariam Jerusalém ou Israel, até 1948, quando a ONU devolve para eles. Percebe? Desde 135 a.C., ou depois de Cristo. Depois dos romanos, os católicos dominaram aquele lugar, os cristãos. Depois dos cristãos, os árabes dominaram aquele lugar e ficaram até ali. Até hoje existe uma tensão entre árabes e judeus. Mas nunca mais, depois de 135, o judeu voltou para lá. E alguns historiadores dizem que a origem dessa expressão Leshaná Rabá Yerushalayim era porque os judeus que estavam expulsos dali e tinham virado uma religião ilícita, quando eles se encontravam, eles falavam assim uns para os outros, na esperança de um dia voltarem para lá: ano que vem, Jerusalém. Esse ano a gente não voltou, esse ano Jerusalém não chegou, mas ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém.
Outros historiadores dizem que a origem se dá no ano 70, na primeira revolta dos judeus. No ano 70 depois de Cristo tem a primeira revolta dos judeus contra Roma. Nero era o imperador romano, e ele decide então destruir Jerusalém. E ele manda Vespasiano, que era o general de guerra, para destruir Jerusalém em 68 depois de Cristo. E Vespasiano chega em paz, cerca Jerusalém e diz assim: se rendam porque vocês têm que se render, mas eu não quero destruir nada. E eles ficam ali, fazendo um cerco. E os revoltosos do lado de dentro de Jerusalém impedem que as pessoas saiam de Jerusalém e não se rendem. Mas aí Nero morre. E quando Nero morre, um mensageiro vem até o acampamento e diz assim para Vespasiano: Nero morreu, você precisa assumir o trono. Vespasiano volta para Roma e manda o seu filho Tito para fazer agora o que tinha que ser feito em Jerusalém. E Tito já vem nem um pouco em paz, ele já chega destruindo tudo. E nesse momento muitos tiveram que se dispersar de Jerusalém. E alguns historiadores dizem que essa expressão ano que vem Jerusalém se remonta a esse tempo. Outros acham que Leshaná Rabá Berushalayim remonta ao tempo da diáspora dos judeus. Por volta de 200 anos antes de Jesus, a Palestina sofreu uma diáspora. Os judeus saíram para habitar as grandes cidades fora da Judéia. O judeu era uma mão de obra importante. O judeu sempre soube lidar bem com o dinheiro, até hoje. O judeu sempre foi um homem de negócio. O judeu era letrado, porque o judeu tinha que aprender a ler a Torá. Então o judeu ele começou a vislumbrar oportunidades de vida fora de Jerusalém. Jerusalém era pobre. Ele falou: partiu Dublin, partiu, sabe, Miami. E ele ia para Alexandria, ele ia para Tessalônica, ele ia para Colosso, ele ia para as grandes cidades, para Atenas, para Corinto, habitar as grandes cidades da região. Nos dias de Jesus havia mais judeu fora de Jerusalém do que em Jerusalém. Só que era sonho de todo judeu, uma vez por ano, pelo menos, vir a Jerusalém na ocasião da Páscoa. Então, quando os judeus se encontravam, no contexto da diáspora, eles se encontravam, batiam no ombro um do outro e falavam assim: ó, Leshaná Rabá Berushalayim, ano que vem Jerusalém, ano que vem a gente está lá, ano que vem a gente se reúne. Ano que vem Jerusalém. Mas a possibilidade que mais me agrada remonta a origem dessa expressão ao exílio babilônico. No período em que os judeus haviam sido escravizados pela Babilônia. E o exílio babilônico foi o último antes do romano. E na ocasião em que esse salmo foi escrito, Salmo 137, e eu queria ler para você os primeiros versos desse salmo. Salmo 137 é um dos mais belos salmos da Bíblia. Eles estavam exilados na Babilônia, maltratados como vassalos, como escravos, oprimidos. E aí eles escrevem isso aqui: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Engraçado que quando eles estavam em Sião, eles não lembravam do Deus de Sião. Precisou ir para a Babilônia para lembrar do Deus de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião, em tom zombeteiro. O Deus de vocês não é um Deus importante? Então por que vocês não cantam a música do Deus de vocês? Porque o nosso Deus é mais forte, vocês são nossos escravos. Verso 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto santo do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Eu gosto de imaginar que a origem dessa expressão Leshaná Rabá Berushalayim remonta a esse período, quando eles estavam exilados na Babilônia, sonhando com Jerusalém, mas Jerusalém não vinha. E aí um encorajava o outro, um já desistia: Jerusalém não vai voltar, a gente não vai sair desse exílio, a gente não vai ser liberto dessa opressão. Mas Deus tinha prometido que eles seriam libertos. Deus tinha prometido que num tanto de anos exato, o profeta Jeremias tinha dito que duraria o exílio. Mas muitos já tinham desanimado. Jerusalém não vem. E quando um estava desanimado, sentado às margens do rio e chorando, o outro batia no ombro dele e dizia assim: não desiste, ano que vem Jerusalém, ano que vem Jerusalém chega, ano que vem a gente vai para lá, ano que vem a gente sai dessa desgraça, ano que vem Jerusalém. Eu não estou sozinho quando eu penso nisso. O historiador Daniel Hopes, ele vai dizer assim: o sonho mais caro
de todos os judeus espalhados pelos 4 cantos do mundo era vê-la, Jerusalém, visitá-la pelo menos uma vez na vida. A famosa expressão "no ano que vem em Jerusalém" surgiu nos séculos mais remotos. Os que não podiam realizar seu sonho pensavam na cidade santa como um lugar de felicidade e esplendor, onde tudo era belo, rico e cercado de glória sobrenatural. E assim, olha onde ele remonta a origem da expressão, ao mesmo verso do Salmo. Às margens dos rios da Babilônia, nos dias sombrios do exílio, os judeus distantes de casa choravam ao lembrar-se de Sião e cantavam esse hino que ainda hoje nos comove: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferirei, ó Jerusalém, a minha maior alegria. É nesse contexto que surge a expressão Leshanah Rabá Yerushalayim, ano que vem em Jerusalém. Aqueles homens ansiavam por Jerusalém. Eles sabiam que Babilônia não era o seu lugar. Eu preciso dizer para você nessa noite uma coisa: São Paulo pode ser seu endereço, mas São Paulo não é o seu lar. São Paulo pode ser o seu endereço, mas São Paulo não é o seu lar. Nós somos feitos para outro lugar. Existe um lugar, uma cidade construída a qual o próprio Deus é o arquiteto, uma nova Jerusalém. Eu não sei o quanto a Babilônia tem feito você chorar. Estamos exilados nessa Babilônia moderna, escravos do pecado, da cultura, das atrações. A sociedade olha para você e te convida a abandonar sua doce esperança. Eu te digo hoje, não desiste. Ano que vem Jerusalém, ano que vem Nova Jerusalém. Esse mundo não aguenta mais muito tempo. Ele prometeu que voltaria. Sabe o que é mais triste nisso tudo? A profecia se cumpriu. Depois de 70 anos de cativeiro, o povo foi libertado lá da Babilônia. Jerusalém enfim chegara. Mas muitos preferiram ficar na Babilônia e não voltaram para o seu lar. Não estavam preparados para voltar para Jerusalém. Amavam tanto a Babilônia que quando Jerusalém chegou, eles preferiram ficar na Babilônia. Tinham acabado de comprar o seu jardim suspenso na Babilônia, sabe? Alguns já estavam investindo em imóveis em Nínive. Já estavam com camelos importados. Tinham conquistado um novo relacionamento na cidade. Tinham aqueles que eram muito bem sucedidos nas suas carreiras acadêmicas, como Daniel. Daniel foi muito bem sucedido na carreira acadêmica em Babilônia. Se graduaram nas academias. Outros, talvez estimulados por Daniel, tentaram carreira política, se engajaram em lutas, em militâncias sociais e esqueceram que a sua terra não era Babilônia, mas sim Jerusalém. Cuidado para você não esquecer que o seu lugar não é aqui. O vilarejo retrata a imagem do sublime, o anseio pelo sublime idealizado, onde haverá justiça, em todas as mesas pão, onde o mundo tem razão, onde a existência faz sentido. Há um vilarejo real. Contudo, o cristão não sonha com um lugar perfeito eterno. Isso não nos encanta. Eu tenho certeza que você não anseia viver eternamente num lugar perfeito. Não é isso que anseia o seu coração. Sabe por quê? Porque eu penso que uma hora lá na eternidade a gente ia cansar daquilo. A gente ia perder a paciência. Por mais perfeito que fosse o lugar, a gente ia virar um dia para Deus e falar assim: ó, chega, me dá um fim que eu não aguento mais isso aqui. O cristão não sonha com um lugar perfeito eterno. O cristão sonha com um relacionamento perfeito eterno. E é diferente. Sabe quando você encontra alguém que você ama e você se apaixona? E você diz assim: eu queria que esse momento fosse eterno. Esse sentimento de eternidade diante daquele que você ama. Nós não fomos criados para lugares, nós fomos criados para relações. Não é o paraíso que nos encanta. É a relação com Cristo. Não é o lugar que ocupa o sonho do cristão, mas é viver eternamente com Cristo,
que faz o nosso coração ansiar. O meu paraíso na terra é a casa dos meus pais. Eu tenho o privilégio de ter meus pais morando perto de mim. Todas as semanas eu dou um jeito de passar lá. E aquilo é delicioso, sabe por quê? Porque sempre que eu chego na casa dos meus pais tem comida. Em todas as mesas pão, diz Marisa Monte, né? Lá na casa sempre tem comida. Na casa dos meus pais eu sou o herói. Na casa dos meus pais as janelas estão sempre abertas, as portas estão sempre abertas. O meu paraíso na terra é a casa dos meus pais. Mas sabe o que faz da casa dos meus pais o paraíso? Não é a casa, é a presença deles. É o relacionamento com eles que eu anseio. É o estar para sempre com aquele que eu amo, que eu anseio. Nós não ansiamos o céu pelo lugar, nós ansiamos o céu pela companhia de Jesus. E se Jesus não estiver no céu, a gente também não quer o céu, porque a gente quer viver onde Ele está. E essa é a parte mais bonita da promessa. Daquele texto que a gente leu de João 14, de 1 a 3, que diz assim: vou preparar-vos lugar. A grande promessa não está no lugar que Ele foi preparar. A grande promessa está no final do verso, quando Ele diz assim, em João 14, 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Viver para sempre com Cristo, viver para sempre com aquele que nos amou, viver para sempre com aquele que nos encontrou um dia sem sentido na vida e que nos ofereceu um novo rumo sem que a gente merecesse. Ele prometeu que voltaria e nos levaria não para um lugar, mas para uma eternidade com Ele. É a pessoa, não o lugar. É o relacionamento, não a perfeição. É Jesus, não o céu, que nós ansiamos. Essa noite você está tendo mais uma oportunidade de encontrá-lo. Essa noite você está tendo mais uma oportunidade de deixar que Ele ressignifique a sua vida. Eu não sei o que pode te prender a Babilônia ou a São Paulo, mas eu preciso te dizer uma coisa. São Paulo pode ser o seu endereço, mas São Paulo não é o teu lar. Talvez você já tenha desacreditado que Ele vai voltar. Talvez você ache que isso é conversinha fiada. Talvez você já tenha desistido de esperar. Nessa noite eu preciso te dizer: ano que vem, Jerusalém, Ele prometeu, Ele vai voltar. E eu estou aguardando Ele voltar. Porque esse lugar não me define, esse lugar não me satisfaz, essa vida é pouco para mim. Eu quero que Ele volte, eu não aguento mais esse lugar, eu preciso do abraço do Pai. Não aguento mais as desgraças, não aguento mais as crises, não aguento mais. Eu preciso daquele lugar, eu preciso do vilarejo, mas mais do que isso, eu preciso do abraço do Cristo. Não desista. Ano que vem, Jerusalém. São Paulo não é o teu lugar. São Paulo pode ser o teu endereço, mas São Paulo não é o teu lugar. Vamos orar? Senhor Deus, a gente caminhou junto aqui por 4 sábados. A gente mora nessa cidade maluca, essa cidade desorientada. Mas é nessa cidade que nós acabamos aqui a colar, cruzando com histórias que transformam as nossas histórias. É nessa cidade que a gente, aqui a colar, pode ter um encontro com Cristo. E num desses encontros com Ele, Ele ressignificou a nossa vida. É nessa cidade que não dorme, que rouba a nossa paz e que a gente vive ansioso, tomando remédio para dormir, remédio para ficar acordado, que andando com Ele a gente aprendeu sobre o descanso. Que quem tem sanidade nessa cidade que não dorme são aqueles que aprenderam a descansar no Senhor e confiar em Ti. A gente vive numa cidade de desamor, que não sabe amar. Mas andando com Jesus, a gente entendeu que a única maneira de revelar Jesus para as pessoas é quando a gente aprende a amar um ao outro, a conviver com o diferente, a lidar com o contraditório,
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, o Senhor disse, quando forem capazes de amar uns aos outros. E a gente tem tentado aprender, a gente está vivendo um amor em treinamento. Mas hoje a gente refletiu sobre um lugar que a gente nunca viu, mas por um mistério, esse lugar pulsa no nosso coração. A gente falou sobre um lugar que a gente nunca viu, mas que por alguma razão muito estranha, a gente anseia por ele, a gente deseja ele, a gente quer ele. A gente tem vivido aqui nessa vida transitória, essa vida que não oferece sentido, essa vida que são 80 anos. Não é possível que seja só isso, porque o nosso coração sonha com a eternidade. Então se a gente sonha com a eternidade é porque ela tem que ser possível. Mas se ela não é possível nessa vida ou nesse mundo, isso só pode significar que a gente não foi feito para isso, para esse lugar. E aí quando a gente vai para o texto sagrado, a gente encontra uma promessa. O Senhor prometeu que está preparando um lugar para nós, e o Senhor prometeu que vai voltar e vai nos buscar para viver eternamente com os nossos queridos, com aqueles que nós amamos, mas especialmente uma vida eterna de relacionamento perfeito contigo. E nós ansiamos esse lugar. É verdade que aqui nessa cidade a gente tem muita chance de ser bem sucedido. É verdade que nesse lugar a gente tem muita chance de se dar bem. A cidade nos encanta, a Babilônia nos encanta, São Paulo nos apaixona. Mas não deixa a gente se esquecer, Senhor, que esse lugar é transitório, esse lugar é só o nosso endereço, mas não é o nosso lar. Volta logo, Senhor, a gente não aguenta mais isso aqui. É tanta desgraça, é tanta crise, é tanto desastre, é tanta perda, é tanta dor. O Senhor precisa voltar logo. A gente precisa do teu abraço. Ajuda a gente a não sentar nas margens dos rios e chorar. E se a gente encontrar alguém assim, que a gente possa colocar a mão no ombro saindo daqui e dizer assim: não desanima não, ano que vem Jerusalém, ano que vem Nova Jerusalém. Ele ainda não voltou esse ano, mas ele prometeu, ele vai voltar. Ajuda a gente a viver nessa cidade, ansiando pelo céu. É o que eu te peço por Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Ano que vem Jerusalém. No sábado que vem a gente começa uma nova série, Supernatural. São 3 episódios. E você está convidado para estar com a gente aqui a partir das 18h30 no Viva no próximo sábado, ok? Deus abençoe você, um bom descanso, um bom restante de noite.